Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade de número 37 do dia 26 de outubro de 2020. Esta atividade foi planejada em conjunto com o professor Júnior. Vamos lá então? A gente tem o texto aqui da aula, eu vou lendo e a gente vai explicando algumas questões. Vamos lá então. Frações equivalentes. Essa palavra é muito importante na matemática, a gente usa ela muito, tá? Então, sempre importante anotar o que ela significa, tá? Você vai parar um pouquinho o vídeo e anotar isso aqui no seu caderno, tá? Primeiro de tudo, lembrando o que significa a palavra equivalente. Equi, vou escrever aqui do lado, equivalente. Equi significa igual e valente é uma pessoa que provou o seu valor. É uma pessoa de valor. Então a palavra inteira equivalente significa de igual valor. Certo? Muito bem. Então é o seguinte, quando a gente fala de frações equivalentes, a gente está dizendo que são frações diferentes, mas que têm o mesmo valor. Então observe aqui embaixo. Ó. Frações equivalentes são frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade, ou seja, o mesmo valor. Tá? Por exemplo, aqui, essa fração 1/2 e essa fração 2/4. Se você parar para olhar, esse pedacinho aqui, ó, é a mesma coisa que esse pedacinho aqui. É o mesmo tamanho, é a mesma quantidade, certo? Outras frações que são equivalentes aqui, ó, 2/3 e 4/6. Se você olhar esse pedacinho aqui em cinza, ó, ele é o mesmo tamanho desse outro pedacinho aqui em cinza, certo? Muito bem. Tem outra coisa que as frações equivalentes fazem, e para isso a gente vai usar a nossa calculadora. Olha só. Toda fração representa uma divisão. Então significa que esse 1/2 significa também que é 1 dividido por 2. E esse 2/4 significa que é 2 dividido por 4. Então vamos lá. 1 dividido por 2 dá quanto? 0,5. E 2 dividido por 4 dá 0,5. Então significa que esta fração aqui, 1/2, ela representa a quantidade de 0,5, que é a metade do desenho, né? E esse 2/4 representa a mesma quantidade, 0,5, que também é a metade do desenho. São frações que têm o mesmo valor, né? Só que elas são representadas com números diferentes. Essencialmente, elas são a mesma coisa, por isso a gente pode usar o sinal de igual, né? Mesma coisa essa outra fração aqui, a gente pode pegar novamente a nossa calculadora. 2 dividido por 3 dá 0,666 dízima periódica, né? E 4 dividido por 6 vai dar a mesma coisa, né? Então, essa fração aqui, 0,6 dízima periódica. Dízima periódica a gente vai aprender mais para frente. E aqui 0,6 dízima periódica. Ele continua eternamente. Muito bem. Agora a gente vai ver o seguinte: aonde aparecem as frações equivalentes, tá? Gente, seguinte, frações equivalentes é uma matéria muito importante porque a gente usa qualquer coisa que tenha a ver com frações, a gente vai usar isso aqui. Então, muito importante você prestar bastante atenção e pegar bem a ideia das frações equivalentes, tá? Vamos lá então. Onde aparecem as frações equivalentes? Sempre que lidamos com frações,
estamos lidando com frações equivalentes. No conteúdo de simplificação de frações, nós encontramos frações equivalentes, só que simplificada. Então, por exemplo, se você pega 5/15, certo? Você pode simplificar essa fração. Eu sei que dá para dividir em cima o numerador e embaixo o denominador. Eu sei que dá para dividir ela por 5. Tá? E ela vai ficar como 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Aqui é a mesma coisa, olha só. Eu encontrei uma fração equivalente a essa primeira aqui, que tem os números simplificados. Então, isso aqui eu chamo de simplificação. Certo? Se você pegar o 5 e dividir por 15 na calculadora, você vai ver que vai dar a mesma coisa que se você pegar o 1 e dividir por 3. Ok? Isso é uma forma de encontrar frações equivalentes. Só que dá para fazer o contrário também. Em vez de simplificar, você pode deixar com números maiores. Né? Vamos ver o que acontece aqui. O que chamamos de encontrar frações equivalentes agora será o contrário da simplificação, porque vamos fazer contas de multiplicação. Aqui a gente fez uma divisão na simplificação, né? Então a gente vai fazer uma multiplicação agora. Olha os exemplos. 1/2. Se eu multiplicar ela por 2 em cima e por 2 embaixo, fica 2/4. Encontrei a fração equivalente. Essa letra B, 1/4. Se eu multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, encontrei uma fração equivalente. O 2/3. Se eu multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, 4/6. E o 2/5, se eu multiplicar por 4 em cima e por 4 embaixo, eu vou ter 8/20, frações equivalentes. Vocês podem testar se vocês quiserem. Vocês podem pegar a calculadora de vocês e testar todas essas frações ali para vocês verem como elas são equivalentes, como elas têm o mesmo valor de verdade, ok? Muito bem. Se vocês notarem, esse exemplo A e este exemplo C, eles são os mesmos exemplos que a gente viu aqui em cima. Tá? Esse exemplo A é este aqui e este exemplo B exemplo C é este aqui, ok? Muito bem. Uma fração tem quantas frações equivalentes? Tem infinitas, porque você pode pegar uma fração qualquer e você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número e você pode encontrar qualquer fração equivalente, tá? Então, olha só, essa 3/5 aqui, ó. Se eu multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, ela vai ficar 6/10. Se eu multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, ela vai ficar 9/15. E assim por diante. Se você, de novo, conferir na calculadora todas essas frações aqui, você vai ver que todas elas vai dar o mesmo número, ok? No caso aqui, vamos ver aqui, ó, 3 dividido por 5, certo? 0,6. 6 dividido por 10, 0,6 e assim por diante. Todas essas frações aqui, elas são iguais a 0,6. Cada uma delas dá 0,6. Então, eu posso dizer que elas são iguais. Ok? Muito bem. Todas essas frações são equivalentes a 3/5. Agora, pausa o vídeo um pouquinho aí. Um minutinho. Depois volta aqui para a gente continuar. Ok? Agora, finalmente, para que servem as frações equivalentes? Vamos ver aqui. Para que servem as frações equivalentes? Servem para muitas coisas. O seu uso mais comum é como uma ferramenta para outros tipos de contas que veremos mais para frente. Serve também para comparação de frações e MMC. Serve para simplificações e serve para entendermos determinadas quantidades que parecem diferentes, mas têm o mesmo valor. Se você olhar na próxima videoaula ali, a videoaula da atividade 39, a gente vai ver o seguinte, que para você fazer esta conta aqui, tá? Por exemplo, 2/3 mais 4/5, você vai precisar fazer o uso de frações equivalentes, né?
que vai ser as frações equivalentes? Você vai encontrar duas frações, por exemplo, deixa eu fazer de outra cor aqui. Esta fração aqui vai ser equivalente a esta aqui. E esta fração aqui vai ser equivalente a esta aqui. Você vai achar uma fração equivalente a esta primeira, uma fração equivalente a esta segunda, as duas com o mesmo denominador. E tem como fazer isso. Se você não fizer isso, não vai ter como fazer a adição ou subtração de frações. Certo? Muito bem. O que seria uma fração equivalente ao 2/3, né? Embaixo eu escolhi, eu fiz aqui porque eu já sei de cabeça, mas vocês vão aprender isso na próxima videoaula, na videoaula atividade 39, vou deixar o cardzinho aqui, né? E aí vocês vão ver como é que vai se dar esse processo, tá? Então, basicamente, os denominadores são 15, ok? E aqui essa fração vai ser 10/15, e essa outra fração vai ser 12/15. O resultado disso aqui então vai ser 22/15, e o resultado disso aqui também vai ser 22/15. Ok? Muito bem. Vamos olhar aqui para ver se elas são equivalentes mesmo? Bem rapidinho, tá? Estas duas aqui são equivalentes e estas duas aqui são equivalentes. Vamos pegar nossa calculadora mais uma vez, tá? Vamos lá. 2 dividido por 3 deu 0,66. 10 dividido por 15, 0,66. Agora, 4 dividido por 5, essa segunda aqui, 0,8. Agora, vamos ver se 12/15 é equivalente. 12 dividido por 15, muito bem, 0,8 as duas. Então, significa que se eu somar essas duas frações aqui de baixo, e vou ter o resultado, é a mesma coisa que eu somar essas duas de cima. Eu vou ter o mesmo resultado. Tá certo, gente? Muito bem. Os exercícios são esses aqui. Esta é a última atividade que a gente vai fazer sem os formulários do Google. A partir da próxima atividade, nós faremos com os formulários do Google, certo? Então, bons estudos para vocês. Estejam bem, se cuidem, lavem as mãos, saiam de casa apenas se necessário, usem máscara, todos aqueles cuidados para a gente se cuidar dessa pandemia. Um abraço e até a próxima.